Boa tarde, pessoal. Ótimo. Daqui a pouco eu quero ver um boa tarde com bastante ketchup na veia, igual a gente tem nos restaurantes, tá bom? Para recepcionar os nossos convidados. Eu sou Josane Julião, trabalho aqui na universidade e hoje a gente vai dar início a mais um encontro do nosso ciclo de palestra. Acredito que grande parte de vocês conhece o ciclo de palestra, é um evento aberto para a comunidade e também, óbvio, para os nossos colaboradores. Esse ano a gente já teve 2 encontros, o primeiro foi em maio, debaixo da Escola de Desenvolvimento e Inovação, onde nós falamos sobre transformação digital. Hoje, na Escola de Negócios, em julho, nós também falamos sobre gestão de projetos, e foi o nosso encontro do mês de julho. E hoje a gente vai falar, na Escola de Liderança, sobre o tema, os 3 Gs da liderança. E aí, quando a gente fez a inscrição das participações, tanto presenciais quanto online, nós já deixamos aberto algumas perguntas, uns questionamentos, e surgiu uma pergunta lá da Argentina falando para a gente: por que trazer os 3 Gs da liderança, sendo que a liderança é algo mais complexo, né? É mais amplo, tem uma visão mais sistêmica? Justamente por isso, nós estamos trazendo aqui na abordagem de hoje os desafios mais atuais da liderança. E quando a gente olha para esse cenário de desafio, o que a gente pode fazer de diferente? Surgiu 3 temas que são os mais preocupantes para o pessoal que atua como líder, né? O primeiro é a questão de gênero, depois a gente tem a gestão de fato e a questão de gerações. A gente está num momento aí onde vivemos com diferentes gerações trabalhando no mesmo ambiente. Então, a ideia do bate-papo de hoje é justamente trazer um pouquinho desses aspectos que tanto preocupam os nossos líderes. Antes de dar início, de fato, à nossa apresentação, mais uma vez, temos a participação de um líder da companhia, dessa vez o Diego Benezon, nosso VP de Recursos Humanos, fez questão de gravar uma mensagem para falar um pouquinho da importância desse tema para todos nós. Então, vamos escutar ao Diego antes de dar continuidade. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto y un honor estar con ustedes aquí en esta apertura del encuentro sobre el liderazgo. Cuando me convocaron me preguntaba, ¿por qué habrá tantos cursos, tantos programas de liderazgo en las organizaciones y tan pocos líderes? No, tenemos infinidad, hace muchos años, de cursos sobre liderazgo y realmente uno no ve grandes líderes en los países, en las organizaciones, en las empresas. Y creo que una de las razones por las cuales sucede esto tiene que ver con que tenemos una concepción de liderazgo que nos han inculcado durante mucho tiempo que es realmente inaccesible. Si yo les preguntara, a ver, díganme cuáles son las características que un líder debe tener. Seguramente ustedes me empezarían a decir, bueno, alguien que tenga una muy buena comunicación, alguien que tenga una clara visión estratégica, que sea guía, que sea inspirador, que sea diverso, y así podríamos listar un montón de características acerca del liderazgo. Ahora, si yo les preguntara, bueno, levante la mano quiénes de ustedes consideran que tienen todas estas características que acabamos de definir o de nombrar. Seguramente ninguno levantaría la mano. ¿Por qué? Porque son características que si un solo hombre tuviese todas esas características, estaríamos hablando de un superhombre. Y creo que ese es el error que nosotros tenemos, considerar que el líder es un superhombre que todo lo sabe, que todo lo puede. Y lo que deberíamos hacer es poder cambiar esa concepción de liderazgo y pensar que un líder es aquel que agrega valor, esté en el proyecto que esté en el nivel de la organización jerárquico en el que esté, sin importar mucho qué es lo que sabe, lo que no sabe, sino qué valor agregado genera. Si cambiamos esta concepción de superhombre a alguien que pueda agregar valor, sin duda es un concepto que puede ser más accesible para todo el mundo. Y esto creo que es la clave o la llave para que todos nosotros podamos generar mayor cantidad de líderes dentro de las organizaciones. Necesitamos líderes que inspiren a otros, necesitamos líderes que realmente estén al servicio de la organización, que estén al servicio de las personas y no al revés. Les deseo de todo corazón que tengan en este encuentro un encuentro súper productivo, que puedan aprender mucho, pero fundamentalmente que se vayan con muchas más preguntas que respuestas. Les mando un abrazo y que estén muy bien.
Importante sempre termos aqui em mente a participação de um líder que direciona para a gente qual é a abordagem que nós teremos aqui no nosso encontro. E o nosso encontro de hoje vai ser um pouco diferente do que estamos acostumados. Em vez de ter uma palestra expositiva, a gente está trazendo um formato de talk show, onde nós teremos convidadas e um mediador que vai fazer a apresentação e vai fazer aí a mediação entre as perguntas que vocês já encaminharam para a gente no processo de inscrição e aqui presencialmente também. Para dar início, o nosso mediador de hoje é o Marcelo Nóbrega. Marcelo é o nosso diretor de recursos humanos para o Brasil. Por favor, Marcelo, o palco é todo seu. Muito obrigada, viu? Tchau. Palmas, por favor. Palmas para a Josane, por favor. Né? Por que a microfonia? Passou? Legal. 10 minutos antes de começar, a Josane estava aqui na frente ensaiando conosco. Você não tem ideia de como ela me deixou intimidado. Assim, a desenvoltura que ela demonstrou aqui na frente das câmeras, com o microfone e tal, né? Como é que eu vou manter o padrão da Josane agora? Antes de chamar as pessoas que vão me ajudar aqui na frente, eu queria falar com o Paulo. O Paulo está lá atrás na cabine e a gente está transmitindo isso ao vivo para os vários países da Arcos Dourados, tá? Então, sejam muito bem-vindos, né, os nossos colaboradores que estão dos outros países. Aqui a gente está no auditório, em São Paulo, casa cheia. E, Paulo, tem gente do México aí com a gente? Mostra a mão. Isso, bastante braço. Então, deve ter bastante gente lá no México. E na Argentina, como é que a gente está? Também? Porto Rico. Deixa eu ver, um lugar mais difícil. Ele está vibrando todas as vezes que eu pergunto. E a gente tem tradução simultânea também. A gente está com a Noel lá atrás traduzindo o que a gente está falando. Se eu começar a falar rápido demais, talvez ela se confunda um pouco. Vamos ver. Bem-vindo ao McDonald's. Tá? Uruguai, que é menorzinho, tem menos gente. Vamos ver, estão participando lá também? Paulo, acena aí. Não, ninguém do Uruguai? Não, tem gente do Uruguai, Karina, olha só. Que legal. Ok, então vamos lá. Eu liguei ontem. A Karina está dizendo que ligou para o Uruguai e pediu para o pessoal assistir. É isso mesmo? O pessoal do Uruguai participa aí no chat, por favor. Então, todo mundo que está assistindo remotamente tem o chat para vocês interagirem. Tem a Grace também está lá atrás, junto com o Paulo e com a Noel. E as perguntas podem ser encaminhadas através do chat para a gente. Daqui a pouco a gente aborda tanto aqui da plateia como das pessoas que estão assistindo a gente remotamente. Então, a gente vai falar sobre liderança hoje. A gente está aqui no Brasil com quase 1.000 restaurantes, 50 mil pessoas trabalhando nos nossos restaurantes. A pergunta que eu escuto com mais frequência é: Marcelo, como é fazer recursos humanos para 50 mil pessoas? Eles não têm a oportunidade de perguntar para o Diego, né? O Diego seria como é que fazer recursos humanos para 100 mil pessoas. Né? Então, a minha resposta é divertido. Tem um monte de coisa para a gente fazer todo dia, né? 50 mil pessoas nos nossos sistemas e 1.000 restaurantes espalhados pelo Brasil todo. E a gente tem alguns desafios interessantes de inclusão, de participação, de conversar com essa gente, de motivar, de engajar, de direcionar, de dar suporte, de dar treinamento e formar lideranças futuras, né? São responsabilidades dos nossos líderes. E tem alguns aspectos interessantes: diferença de gerações entre as pessoas que estão há mais tempo na empresa estão em posições de liderança e as pessoas que entram no nosso sistema. E a gente é uma empresa que tem 50% de homens e 50% de mulheres, que é bastante legal. É bem diferente da maioria das empresas aí fora. E também é um desafio interessante, né, de como a gente trabalhar essa diversidade. Então, são esses dois pontos. Tem várias outras questões de diversidades, mas hoje a gente vai dar um pouquinho mais de atenção a essas duas: diferença de gerações e diferença de gêneros, tá? Então, eu vou chamar a Adriana e a Karina para vir aqui para cima também, para a gente conversar. A Adriana Carvalho, ela é gerente de princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres desde 2014. Ela tem uma vida executiva anterior, também trabalhou 11 anos na Dow e trabalhou em áreas bem diferentes, como cadeia de suprimentos, área comercial e área financeira de algumas multinacionais, além da Dow. E a Karina é a diretora financeira aqui no Brasil, foi gerente geral no Uruguai e trabalhou em outros países do sistema também, uns 20 anos mais ou menos de sistema, e finanças e outras coisinhas mais, não é? Por aí. Eu comecei muito jovem. Não? Muito jovem, como todos da organização, exatamente. Perfeito. Sensacional. Então vamos lá. Eu vou pedir para a Karina e para a Adriana se apresentarem um pouquinho com o que elas acham relevante de contar para a plateia, antes da gente entrar nas perguntas e respostas. Legal?
Bom, boa tarde a todos e todas, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês. Acho que esses assuntos que a gente está falando são uma jornada, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui conversando, a gente já tinha solucionado e já estava num outro patamar, né? Eu, como vim do mundo executivo, vim de empresas, né? Tenho que confessar para vocês que quando, sei lá, eu tinha meus 20 anos, eu não pensava muito nesse assunto de diversidade, não. Eu realmente venho de uma família que minha mãe trabalha e tudo mais, eu achava que a gente já tinha chegado lá, que era só uma questão da gente se esforçar, né? E realmente, com o passar do tempo, além dos meus cargos aí, como o Marcelo falou, eu comecei a estudar esse assunto e liderar realmente o network de mulheres dentro da empresa que eu trabalhava. E daí comecei a ler as coisas e falei assim, nossa, isso até que faz sentido, né? Realmente, por mais que não seja intencional, que não foi feito para me prejudicar, mas tem alguma explicação, tem alguma coisa que fala comigo, né? E fui me apaixonando pelo assunto, tanto que daí saí da vida executiva e vim trabalhar na Organização das Nações Unidas, que cuida desse assunto. Mas vim trabalhar para voltar com as empresas e continuar conversando com as empresas. Eu realmente acho que as empresas têm um poder muito grande, principalmente as grandes empresas, né? Então, mudar realmente as suas culturas, mudar a sua maneira de fazer as coisas, mudar o mecanismo, né? E assegurar realmente que a gente tem as mesmas oportunidades, que a gente realmente está conseguindo ver o mérito das pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que está avaliando o mérito, mas a gente esquece que a gente tem ideias preconcebidas e tem algumas dificuldades, né? Então, acho que essa é um pouco da história que me leva até aqui. Hoje eu tenho 2 filhas, né? Então eu quero realmente um mundo melhor para elas, mas quero um mundo melhor para os meus sobrinhos também. Eu realmente, eu sou uma pessoa, mesmo nesses tempos meio complexos, que tento manter o meu otimismo. Eu acho que a gente vai sim conseguir ser um mundo melhor. Mas para isso não adianta ser só otimista. Para isso cada um tem a sua parte nesse mundo melhor, né? Então os governos têm a sua parte, as empresas têm a sua parte e cada um de nós tem a nossa parte, né? Porque a gente às vezes fala, não, Marcelo não arrumou lá em recursos humanos, né? O treinamento de cuidou disso, mas o que você está fazendo? É o que cada um de nós está fazendo, porque ainda que eu seja uma analista, que eu esteja no começo da carreira, né, todo mundo tem uma parcela para contribuir para esse mundo, né? A gente fala, eu quero todos os estilos de liderança valorizado, mas será que você aprecia os líderes diversos? Ou será que para você, quando você julga um bom líder, é só aquele líder com as características tradicionais, né? Então, acho que essa é uma provocação para cada um de nós. Então, vai ser legal que o Marcelo vai mediar aqui, já vi várias perguntas que vieram, né? Acho que para essa introdução, acho que eram essas coisas que eu queria pontuar para vocês. Sabe que a gente recebeu as perguntas antecipadamente, né? Através do sistema, várias pessoas dos países todos, então eu estou aqui com umas coisinhas boas para perguntar para vocês. Karina, fala aí. A primeira coisa que eu quero falar é que eu aceitei o desafio de falar em português hoje para vocês aqui. Eu estou pedindo desculpas por antecipado se eu falo portunhol em algum momento não dessa palestra, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder falar, de poder conhecer muitos de vocês, de poder conhecer a Adriana. Eu acho que nós, em nossa companhia, temos muita sorte de ter estas atividades, de ter estas... Não todas têm. Não todos têm essa abertura de poder falar entre todos de gênero, de diversidade, de gestão, de líderes, de liderança, não? Então, ter essa abertura nesta companhia, eu acho que é um privilégio para nós, não é muito bom para nós. E eu, pessoalmente, bem, eu sou uruguaia, eu estou morando aqui em Brasil, mas tenho minha família no Uruguai, então eu vou para lá, vem para cá, vou para lá, vem para cá. Eu tenho aí um caminho para Guarulhos muito conhecido, mas eu estou gostando muito de Brasil. Eu adoro minha equipe que está aqui, e tem torcida, não? Então, eu gosto muito, estou aprendendo muito. Eu morei na Argentina também, eu morei no Uruguai, na Argentina, agora aqui. E eu estou muito feliz de ter aqui também, de poder ser uma líder dessa companhia. Agora vamos a falar que é ser um líder também do ponto de vista da gestão. Mas eu acho que essa possibilidade também que dá a companhia de conhecer outros países, outras pessoas, também faz muito crescer a gente, não? E fazer disso uma oportunidade também de desenvolvimento pessoal. Então, estou muito agradecida de estar aqui com vocês. Excelente, vamos lá. O Diego terminou com um comentário que, para mim, é super verdade. Assim, quando a gente está num ambiente desses, a oportunidade de trocar e ouvir histórias e conhecer outros assuntos, né?
normalmente a gente sai com muito mais perguntas do que respostas. Então, acho que o objetivo aqui é esse, né? É plantar algumas coisas na cabeça de vocês e reflexões e que vocês depois vão levar e pensar, e refletir e tomar decisões, né? Eu queria começar com a Karina, e depois eu vou passar a mesma pergunta para a Adriana. O que é ser um líder, Karina, na sua visão? Bem, aí Diego deu para todos nós uma visão, mas eu acho que cada um de nós tem que ir construindo, não? Formando a sua visão de que é ser um líder. Não é para todo mundo o mesmo, não é em todos os contextos a mesma coisa. Tem que ir buscando, não, investigando, não. Eu tenho meu conceito. Desculpas, mas meu conceito também, que é um conceito, eu gosto muito de Peter Drucker. Não sei se você é o pai do marketing, o pai, não? Então eu peguei um conceito dele e eu transformei num conceito meu, não? Que é, no meu conceito, ser um líder é ter a capacidade de gerar o futuro e que todos acreditem nisso. Por exemplo, quem pensava ou acreditava em Steve Jobs, no momento em que ele mostrou o primeiro telefone, não? Mas ele gerou futuro. E todos nós acreditamos nisso e nós agora, para nós, Apple é uma empresa líder para nós. Então, é isso, não é? Como a gente pode pensar no presente, sim, mas também sempre pensando como gerar esse futuro, não? Mas o líder também é uma pessoa, mas também é uma empresa, também é uma organização sem fins lucrativos, não? Aqui nós vamos a falar de pessoas, sim? Vamos a falar da liderança das pessoas dentro das organizações e especialmente da liderança positiva, não? Porque tem líderes positivos na história, não? E tem líderes negativos também. É uma liderança também, mas não é para lá do que a gente quer, não, para o caminho que a gente quer ir, não? E esse é o guia, não? Eu acho que a palavra também é o guia, mas então nós todos temos que seguir para lá? Não. Mas é a gente que pode compartilhar conosco, pode dar para nós uma ideia superior, uma ideia diferente, e então nós acreditar nele. Então é isso, não? Eu acho que é um conceito mais de guia, de pensar no futuro, de trabalhar junto às pessoas. Excelente. Adriana, seu ponto de vista. Eu acho que não tem um tipo só de liderança. Eu realmente acho que a liderança, não tem liderança certa e liderança errada. Tem liderança certa para aquele momento e liderança errada para aquele momento, né? Então, eu acho que essa é uma primeira coisa, porque senão eu falo, será que em todo o tempo eu preciso de uma líder realmente que vai escutar todo mundo, que vai servir todo mundo? Esse é o estilo que eu mais gosto de trabalhar quando eu tenho líderes acima de mim, mas tem algumas situações na vida que talvez naquele momento o ideal não é escutar todo mundo. Talvez naquele momento de caos, o ideal é alguém que dê um pouco de ordem, né? Então eu acho que não tem um único estilo. Mas eu acho que a gente foi acostumado durante séculos e séculos com estilos muito parecidos. Então, no nosso modelo mental, no nosso automático, a gente reconhece realmente algumas características como sendo características de líderes. E quando aquelas pessoas não apresentam aquelas características, é difícil para a gente achar que aquela pessoa está sendo uma boa líder ou um bom líder, né? Então, essa reeducação do modelo mental, porque a gente fala, eu quero liderança diversa, eu quero liderança que serve, mas eventualmente, se eu não sou dura, eu não sirvo para aquela posição, né? Então, assim, a gente cai em contradição o tempo todo. Então, eu acho que é uma longa jornada, sim, mas definitivamente o mundo do futuro precisa de mais equilíbrios, precisa de mais estilos de liderança, precisa dessa visão realmente. Cada vez a gente tem menos conhecimento uma pessoa só, cada vez mais eu preciso de muitos conhecimentos para resolver os problemas. E se isso é uma verdade, eu preciso da habilidade com pessoas, né? Então, acho que essas são umas questões. E por último, a minha reflexão, minha vida aí como líder, o que eu vejo de energia gasta quando líderes não se comunicam bem e quando líderes não gerenciam ou não apoiam
que as relações sejam saudáveis é uma coisa inacreditável, né? Então, realmente, isso é difícil de dimensionar, não tem uma linha lá no balanço que mostra quanto de prejuízo isso causa, mas qualquer um que observar times que funcionam bem e times que não funcionam bem, normalmente nos times que não funcionam bem, a questão da falta de comunicação, do falta de trato com as pessoas, do falta de cuidar das relações não está presente, né? Então, essas são características que a gente tem que tratar de desenvolver cada vez mais nas pessoas, sejam elas em líder por situação ou líder por posição. Eu vou fazer um comentário aqui sobre isso, a questão da comunicação. E eu fiz esse mesmo comentário ontem, né, com a turma de gerentes que estão aqui com a gente fazendo o curso no primeiro andar aqui embaixo, tiraram um tempinho para estar conosco. O que eu já ouvi antes é, uma organização é um conjunto de conversas que acontecem e a movem para frente. E o corolário é conversas que não acontecem. Sim. Se não acontecem conversas, a gente não tem um direcionamento, não tem um feedback e a empresa não progride, não avança. Exato. Fala do problema. Ninguém toca no problema, exatamente. É difícil, né? Mas é o que é necessário do líder, ocupar esse espaço. Adriana, você é gerente dos princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres. E a Arcos Dourados é membro dessa iniciativa. Eu vou aproveitar a pergunta da Débora Caldini, do restaurante SOR, para você falar um pouquinho desse programa e depois, endereçando o que ela quer, como é que uma empresa pode apoiar esses princípios? Perfeito. Então, essa plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres, ela foi criada em 2010, hoje são mais de 2.000 empresas ao redor do mundo, aqui o Brasil chegando quase a 180, né? A gente tem muita honra de ter a Arcos Dourados nesse hall de empresas. A plataforma, ela fala de 7 princípios. O princípio número 1 é que se a alta liderança da empresa não está comprometida com o tema, não tem como esse tema ir para frente, né? Então, e aqui eu estou falando das mulheres, mas esses princípios, eles poderiam se aplicar a todas as diversidades, né? Porque mulheres também somos diversas, né? Então, somos mulheres negras, somos mulheres com deficiência, somos mulheres lésbicas, somos mulheres trans, né? As mulheres são muitas mulheres. Então, a alta liderança tem que estar comprometida com o tema. E esse comprometimento da alta liderança não é só assinar a carta da plataforma é uma demonstração desses comprometimentos, mas esse comprometimento ele é renovado o tempo todo, não adianta nada, assina e depois não fala mais, o comitê executivo nunca mais toca no assunto, né? Mesmo dentro do comitê executivo, cada um está no entendimento ali, então precisa levar esse entendimento. O princípio número 2 é como eu asseguro que todos os homens e todas as mulheres, na sua pluralidade, ou qualquer que seja o gênero com qual a pessoa se identifique, tenham as mesmas oportunidades, seja respeitado, não seja discriminado, né? Em organizações como vocês, não pode ter discriminação, assim, frontal, né? É proibido por lei no país, e uma empresa como essa jamais teria qualquer política que queira discriminar. Mas a gente sabe que a gente foi educado em certos modelos mentais que muitas vezes, sem ser consciência, a gente usa régua diferente para avaliar um e outro. E aqui tem muitos experimentos ao redor do mundo que mostram que quando eu mostro um currículo para você com nome de mulher e um currículo com nome de homem, e o resto é tudo idêntico, você vai fazer uma leitura diferente desse currículo, né? E não tem sentido lógico, mas infelizmente é assim que a mente funciona muitas vezes. Então, assegurar as mesmas oportunidades, a não discriminação, é revisitar muitas lógicas presentes, né? Por que será que nessa função eu não tenho nenhuma mulher? Será que a gente assumiu que elas não queriam estar lá? E, de repente, simplesmente ao revisitar essas lógicas, eu vou começar a perguntar, eu vou descobrir que sim, tem mulheres que querem estar lá, né? Então, esse princípio número 2 fala muito com recursos humanos, porque tem, e claro que recursos humanos não faz tudo sozinho, se não tem a liderança executando, não adianta, mas recursos humanos é quem dá muitos desses treinamentos, dessas orientações, e ajuda realmente a mudar essas políticas e assegurar. Número 3, como eu asseguro saúde, bem-estar, segurança às pessoas. Minhas lanchonetes têm banheiro para todo mundo, né? Os uniformes, quando eu estou grávida, eu não preciso usar um uniforme GG, mas um uniforme adaptado na minha circunferência, né? A gente pode ter algum horário flexível para uma cidade maluca como São Paulo, como Buenos Aires, né? Para acomodar a necessidade das pessoas. Então, é revisitar um pouquinho isso. Número 4, como eu asseguro o desenvolvimento de carreira, né? Então, se as mulheres não estão em algumas áreas, se elas ainda não estão, infelizmente, na mesma proporção no topo, o que eu posso fazer para assegurar que elas estão realmente sendo incentivadas para chegar lá?
O número 5 é como eu falo com a minha cadeia de fornecimento e com a minha cadeia de valores, né? Eu não preciso ser uma empresa ativista. Claro que eu, como ONU Mulheres, adoro que abracem a bandeira do empoderamento das mulheres, mas não se trata disso. Mas qual é a imagem das pessoas que a gente está colocando nas propagandas, né? Que tipo de família é aquela? Que tipo de mulher é aquela? Que tipo de homem é aquela? E cuidar para que cada um de vocês esteja representado nas peças de comunicação é assegurar a não invisibilidade, assegurar que está todo mundo sabendo que pode ocupar aquele espaço se quiser, né? E com meus fornecedores a mesma coisa. Será que eu falo, para além das coisas básicas, que é não ter trabalho infantil, não ter trabalho escravo, que eu exijo realmente que você seja responsável, que você não discrimine? Então, como que eu levo os meus conceitos para a minha cadeia de fornecimento? Como eu apoio as mulheres nas comunidades onde eu atuo. De novo, eu não preciso escolher a bandeira das mulheres para a comunidade, mas se a gente é 51% da população na maioria dos países, se mulheres negras são metade das mulheres, como é que a gente está fazendo que essas pessoas, no que eu faço com a comunidade, também estejam ser beneficiadas, né? Tem uma regra que diz que quando eu faço um recorte só, por exemplo, eu faço só o recorte socioeconômico, vou ajudar só pessoas de baixa renda, eventualmente eu termino ajudando mais homens brancos de baixa renda, né? Então eu preciso ter essa mistura e medir os beneficiados. E o 7, ele é comum a todos os princípios anteriores, que eu tenho que medir. Se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu posso ir. E a gente oferece uma ferramenta de autodiagnóstico para as empresas, né? Então, claro, quando a gente pensa no que as empresas podem fazer pelos princípios, né? Elas precisam ter esse comitê, cada uma empresa tem um formato, mas tem alguém de recursos humanos, tem alguém de responsabilidade social, tem alguém da alta liderança olhando a questão, né? Como que estamos, o que podemos fazer. Mas também eu preciso levar a cada um e cada uma de vocês, porque cada um e cada uma de vocês pode fazer alguma coisa em relação a esses princípios. Por exemplo, eu posso... Karine pode resolver ser mentora sua, né? E ao dedicar o tempo dela como mentora, ela está contribuindo para essa questão, né? O que o Marcelo está fazendo para além da posição dele de diretor de recursos humanos, né? Ali na loja, no chão, o que eu posso fazer, né? Como eu estou tratando meu consumidor, minha consumidora, como eu estou acolhendo a necessidade de um colega, de uma colega, como eu estou julgando as mulheres que estão na alta liderança, né? Será que eu estou contribuindo para aqueles comentários? Não, a Karine é muito dura mesmo, está deixando muito sangue na mesa, né? Muito agressiva, assim não é possível, né? Ah, não, Marcelo é assertivo só, ele só está direto ao ponto. Então, são esses pequenos comentários que às vezes a gente não tem nenhuma intenção, mas a gente está contribuindo. Então, eu realmente, será que eu falo disso com meu filho, com a minha filha? Será que eu levo isso? Será que eu aceito falar do assunto? Porque, infelizmente, algumas pessoas falam, não, isso é coisa de gente de esquerda, esse lugar não tem mais aqui, né? Esse assunto não me pertence. Mas a gente aprender do assunto, né? Deixa eu ler, então, deixa eu ver do que se trata, deixa eu ver qual é a definição do que a gente está falando. Então, cada um tem uma coisinha para fazer nessa jornada, porque senão não adianta nada o presidente assinar, recursos humanos fazer sua parte, se a gente não tem realmente a empresa toda, ainda mais vocês, que são aí os 50 mil aqui no Brasil e 100 mil na América Latina como um todo, né? Não tem como recursos humanos ditar a regra se a gente realmente não trabalhar a cultura. E dentro disso, acho que um evento desse como hoje é um exemplo do que a empresa está fazendo, quem proporcionou e quem está assistindo, né? Está dedicando tempo para ajudar a mudar. Eu fico muito feliz de ouvir quais são os princípios agora e poder dizer que a Arcos Dourados tem iniciativas em vários desses pontos que você colocou, né? E, por exemplo, 50%, mais do que 50% dos nossos restaurantes são liderados por mulheres. Nós estamos para lançar um programa de mentoria, primeiro para o pessoal do escritório, que vem de encontro com o que você estava dizendo, né, que pessoas mais sêniores da companhia podem ajudar pessoas mais jovens, ou não necessariamente mais jovens, mas que têm o interesse de ter uma mentoria. Então, esse é outro programa. E a gente tem as métricas, né? A gente acompanha esses números bastante de perto e tem feito correções onde é necessário. Eu vou passar a bola para a Karina. E, Karina, o pessoal tem que saber que no ano passado... Não, foi esse ano. Quando foi a convenção? Foi esse ano. A convenção mundial do McDonald's foi esse ano, em abril, né? E a Karina estava lá, e eu também. E nós, de novo, muito felizes de celebrar o reconhecimento que a Karina obteve pelo sistema McDonald's a nível mundial, pelo papel que ela tem de apoio e contribuições para mulheres em posição de liderança. Então, é a rede global de liderança feminina do McDonald's. E ela é uma das poucas mulheres do sistema que foi reconhecida. Sim.
Muito obrigada, Marcelo. É um enorme prazer para mim esse reconhecimento. A outra pessoa que foi reconhecida, a outra mulher reconhecida é brasileira, que muitos de vocês conhecem, que é Iris. Então, somos, eu acho que duas mulheres que vêm de... Eu agora cheguei para Brasil, ela é de Brasil. Então, é um orgulho para mim também compartilhar com ela Iris e a Karina, super bem representados. Não? Então, vamos lá. Vou aproveitar aqui e colocar a pergunta do Herman, de IT corporativo. Tá? Então, a Karina teve uma carreira super bem sucedida conosco até o momento e teve que colocar pessoas no lugar dela quando ela se dispôs a desafio seguinte. Né? Então, a pergunta é justamente como identificar potenciais líderes nessa companhia. Bem, é uma pergunta que um líder não tem, eu acho que essa palavra, eu não sei como diz em português, mas etiqueta. Etiqueta tem, que bom. Quando eu acho palavras que se dizem igual em espanhol que em português, eu fico feliz. Mas cuidado, tem algumas que enganam, tá? Não. Eu sei. Mas as pessoas não têm. Mas eu acho que é uma coisa da pessoa e uma coisa também do líder, não? Você tem o líder... E aí a pergunta que vem com isso e eu acho que é relativa. Um líder nasce ou se faz, não? Eu acho que são feitos os líderes, não? Ou nascem. Então, você não nasceu líder, você não pode ser líder. Ou, não, você não nasceu líder, mas você pode virar em líder se você faz alguma coisa. Então, eu acho que essa forma também de identificar, mas também de trabalhar com nossas equipes, né? De nós pensar que um líder não é uma pessoa que nasce, então você já tem aqui, e aqui diz líder na frente. Não é assim. Você pode ter algumas características que podem ajudar a você, mas você tem que preparar, você tem que adquirir assim, umas ferramentas. Entender o contexto que você falou, não? Um líder pode ser líder em um contexto, mas não pode ser líder em outro, não? Os momentos são diferentes, os países são diferentes, vocês vão mudando, não? Nós mudamos o tempo todo. Então, tem que encontrar essas características pessoais que vocês têm nesse contexto no que vocês estão e preparar-se, não? Eu gosto também isso para ser líder. Você tem que estar pronto. Você tem que vir para a HU, como vocês estão agora também fazendo essa palestra, todas essas coisas boas que faz aqui, mas também vocês podem tomar os cursos, ou vocês podem aprender dos seus próprios chefes, não? Isso é bom. Um chefe não é sempre um líder não é sempre chefe, mas tem que detectar esses líderes, vocês aprender deles, não? Também. Estar disposto é a outra coisa que eu acho, não? Você tem que querer, não? Que senão não vai ocorrer. E é uma combinação, eu acho. É isso, estar disposto, quer e ter um contexto que privilegie essa possibilidade de virar em ser um líder da organização. Ok, vou fazer uma pergunta para mim mesmo agora. Ok. Eu tenho dois papéis. Ele estava roubando aqui, que ele falava fazendo pergunta para a gente. Eu estava pensando se eu só... Mas vamos lá, vamos dar uma disfarçada. Uma eu respondo, depois vamos ver. E vou aproveitar, olha só, essa pergunta vem do Felipe Guide, da AGG. Como manter a geração de milênios motivados? Olha só a pergunta. Com o mundo imediatista que vivemos hoje, muitos se candidatam a cargos nas lojas para obter recursos para um desejo imediatista e assim que se satisfazem, perdem o interesse no trabalho. Pois é, né, Felipe? Acho que você está certo, acho que é isso mesmo. Mas sabe o que eu aprendi visitando restaurantes, conversando com nossas equipes nos restaurantes? Que é isso mesmo, e que seja assim. E que a gente tenha orgulho desse momento. Muitos jovens que trabalham conosco vêm porque eles querem comprar o tênis da moda, porque eles querem comprar um skate, querem comprar um iPad.
ótimo, que eles consigam cumprir esse objetivo que eles têm e que a gente seja feliz com eles e celebre esse momento com eles. Mas a grande maioria dos jovens que vêm trabalhar conosco, eles precisam levar dinheiro para casa para ajudar o pai e a mãe a se manter. Então, não vamos culpar esses jovens pelos objetivos que eles têm, não vamos dizer que eles não querem nada com nada, ao contrário. Minha maneira de ver, eles têm um tremendo comprometimento com eles mesmos, com as famílias. Então, o meu conselho é: se inspire nos objetivos desses jovens, interaja com eles, converse com eles, entenda essas aspirações, esses desejos e ajude os jovens a conquistarem essas coisas que eles querem. Eles vão se engajar contigo. Você vai ser um líder para esses jovens. E o que você conquistou na Arcos Dourados, trabalhando conosco, que você seja esse exemplo, que você propicie isso para eles também. Se eles assim o quiserem. Se eles não quiserem, que eles se lembrem pro resto da vida de como foi trabalhar com você, de como foi trabalhar na Arcos Dourados. Foi a melhor experiência, o primeiro emprego que eles tiveram. É assim que eu penso hoje. E com isso a gente mudou a maneira de fazer recursos humanos nessa empresa e a gente alcançou resultados sensacionais com a ajuda de todos vocês em todos os nossos restaurantes no Brasil inteiro. Então vamos continuar nessa linha. Obrigado, Felipe. Eu vou abrir para perguntas aqui da plateia e do chat. Então, Grace, Paulo, que estão lá atrás, atentos aí no chat. O pessoal que quiser dos outros países mandar perguntas, vamos lá. Alguém aqui da plateia quer fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Pessoal, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter essas pessoas aqui dedicadas para responder nossa pergunta diretamente. Então, falando sobre geração, sobre gênero, sobre gestão, que perguntas vocês têm para a gente poder discutir um pouquinho com eles? Conheço vocês, vários de vocês pelo nome. Se vocês não se voluntariarem, eu escolho alguém. Michel levantou a mão lá atrás. Michel, eu vou pedir para você levantar enquanto faz a pergunta, assim a câmera consegue te identificar também. Fala nome e área. Sorriso para a câmera, Michel, olhando para lá. Sou Michel, sou da área financeira. Queria fazer uma pergunta para a Adriana, né? Nessa instituição que você participa da ONU, assim, fica à vontade se tiver a vontade para responder ou não. Como que vocês veem hoje, acho que é o assunto mais falado no Brasil nos últimos 2 anos, uma possível vitória como presidente do Bolsonaro, que faz alguns comentários polêmicos sobre mulheres, enfim, sobre vários assuntos. Qual é o posicionamento da instituição em relação a uma possível vitória dele? As Nações Unidas têm realmente assim um mandato de neutralidade, né? Claro que se não for um governo democraticamente eleito, for uma ditadura, ela se permite algumas manifestações mais intensas, mas se é realmente uma democracia, o nosso entender é que a gente tem que estar para trabalhar com os governos, sejam eles quais serem eleitos, tá? Então, esse é um princípio de neutralidade. A gente tem que sentar na mesa, ainda que eu, Adriana, possa ter um princípio privado de não gostar de certas pessoas. Se eu estou ali sentada nas Nações Unidas, eu tenho que sim falar com qualquer governo que seja eleito democraticamente. Eu acho que sim, uma voz como a das Nações Unidas, como um organismo internacional, pode ponderar alguns perigos, né? Então, quando a gente vê alguns excessos, você pode chamar plataformas importantes, como os direitos humanos, né, como a agenda do desenvolvimento sustentável, para influenciar e para fazer com que as políticas públicas possam ser cumpridas. Eu acho que o Brasil é um dos Estados-membros das Nações Unidas e ele assinou o compromisso com a agenda do desenvolvimento sustentável, que foi proclamado em 2015 e vai reger o sistema até 2030, né? Então, são 17 objetivos, um desses objetivos é a igualdade de gênero, o outro desses objetivos é a redução de todas as outras formas de desigualdades, né, onde para um país como o Brasil a questão étnico-racial está inserida, né, essa agenda fala das mudanças climáticas, essa agenda fala de erradicar a fome, de levar saúde e educação para todos e todas, e o Brasil tem que reportar anualmente o que está fazendo para avançar. Então, acho que é nosso dever mostrar esta agenda, é nosso dever apoiar os governos para que eles realmente possam fazer os seus progressos. Respondido, Michel? Perfeito. A Dimael tem alguma pergunta do chat lá atrás, amigo? Do chat vai mandar aqui no meu celular e eu já faço. Enquanto eu vejo no celular, quem mais aqui da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser para a Karina e para o próprio Marcelo. Estamos aqui disponíveis para escutá-los e responder os questionamentos. Quem mais?
Vamos, gente, não precisa ser tímido, não. O Walter levantou a mão lá atrás. Walter. Só porque eu virei o lado, né, Walter? Você fez aí de propósito. Já chego aí. É importante a gente ter um microfone para chegar a tradução simultânea lá para quem está assistindo em espanhol. Posso fazer a pergunta para a Karina? Pode, vai em frente. Meu nome é Walter, sou da área de desenvolvimento de operações e para mim está claro que o empoderamento feminino precisa ser feito de uma forma nas empresas, porque também está claro nos estudos e o que eu li é que se a gente não fizer esse movimento e não fizer essa força, isso vai demorar muito para acontecer. Nós estamos falando de mais de um século, talvez, de possíveis mudanças, que é o que as mulheres querem, eu acho que tem todo o direito. A minha pergunta para você, Karina, é em cima disso que as empresas estão fazendo, e estão fazendo esse trabalho de empoderamento, como você no dia a dia faz para que isso se faça presente, para que isso seja demonstrado para a sua equipe ou para as pessoas que você trabalha? Por favor. Obrigada pela pergunta. Eu acho que aqui não é um tema de mulheres ou de homens, sino de pessoas. Não? Então, a diversidade. Eu acho que em uma equipe você tem que ter pessoas de diferentes idades, de diferentes gêneros. Tem que ter também a possibilidade de que elas falem, de ouvir elas. E a diversidade é o melhor que pode acontecer para nós, porque todos nós sabemos, nós falamos também de igualdade e demais, mas nós sabemos que nossa estrutura, não, como nós pensamos, é diferente o homem que a mulher. Isso é um fato, não? Nós, as mulheres, também entre as mulheres também temos diferenças, entre os homens também tem diferenças, mas nós temos, eu em 21 anos de carreira aqui nessa companhia, é um trabalho profissional que eu fiz em diferentes países e demais, eu sempre encontrei que as equipes diversas são as equipes que têm sucesso. Para mim é um fato, é assim. Uma equipe só de homens, uma equipe só de mulheres, uma equipe só de pessoas jovens, mas sem experiência, uma equipe... Não, tem que ter uma mistura. E essa experiência que eu, com meus equipes, mas também com equipes que eu estou olhando por aí, o sucesso vem da diversidade, de ouvir, de trabalhar em equipe. Então, é isso. Para mim, há uma correlação direta entre a diversidade nas equipes e o sucesso. Deixa eu perguntar para o Paulo lá atrás de novo, que eu me esqueci no início. Paulo, eu quero saber de franqueados, da comunidade franqueada que está participando. Então, manda lá para a Josane o nome dos restaurantes aí do pessoal franqueado que está assistindo a gente, por favor. Daqui a pouco ela comenta aqui para a gente. Equipe de franquia, se manifeste aí no chat para a gente poder identificar quantos de vocês estão aqui participando. Enquanto isso, gente, a Marcela Cardona não está identificada o país, mas ela pergunta para vocês, e aí também não está direcionado a quem é a pergunta, então vocês fiquem à vontade para responder ou complementar. Qual é a pior falha que um líder pode ter? Completo. Eu acho que é complicado porque você assume que as situações são sempre as mesmas. Então, essa coisa de qual é a melhor característica ou qual é a pior característica é uma pergunta que eu sempre tenho medo. Porque aquela característica que em muitas situações pode ser ruim, talvez em alguma determinada não seja tão ruim, possa até ser boa, né? Então, eu realmente tenho um pouco de medo. Mas eu posso dizer que no atual momento do mundo, essa questão de não conseguir interagir com as pessoas, não conseguir ter esse cuidado com as pessoas, a gente depende das pessoas para fazer tudo, a gente precisa dessa máquina de pessoas motivadas para ir para frente, né? Então, esse excesso de valorização do técnico e negligência com essa característica de pessoas, eu acho que ela é muito maléfica e ela é algo perigoso. Mas, de novo, não necessariamente eu preciso ter a característica em mim, porque se eu tenho plena consciência do que eu sou boa e do que eu sou ruim, eu posso montar um time que se complemente, né? Então, essa ideia
que nem o VP falou no começo, que a gente quer todas as características num super-homem, numa super-mulher, não é isso. São os times, e eu, se tenho uma falha como líder, eu posso ter alguém da minha equipe que eventualmente tem essa fortaleza e pode suprir, pode trabalhar comigo, né? Então, eu acho que... Mas isso passa pela autoconsciência. Então, talvez essa seja um perigo também. Todos os líderes que se acham muito bons, que acham que sabem toda a verdade, esse com certeza é um grande perigo, né? Porque daí você para de exercer o desenvolvimento, né? E você para de cuidar e mitigar os riscos ou as coisas ruins que você tem. Exato, eu opino igual que você. O principal falha para mim é não reconhecer o que você tem que mudar. Se você não tem esse autoconhecimento de você, se você não assume que você erra, e que tem que errar. Porque se não erra, não é um bom líder. Porque então é muito difícil que você faz. Se você sempre quer fazer as coisas certas, você faz pouco, de fato. Então é isso, não é reconhecer que a gente pode falhar, pode errar, mas também depois aprender disso, não? Bom, obrigada. E para a gente encerrar, a Marcela se manifestou, ela é da Argentina, então obrigada, Marcela, por sua participação. Aqui, presencialmente, temos mais uma pergunta. Temos mais 3 perguntas. Então, vou deixar essa do chat para a gente responder por e-mail, tá bom? Por favor, levanta, fala seu nome e área de atuação. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou segunda geração de franqueado. A minha pergunta vai para o Marcelo, mas tem a ver com todo mundo. Eu vejo muito que dentro da cozinha, o MEC ainda tem uma estrutura muito vertical, do gerente de loja, depois gerente de plantão e tudo mais. E nos dias de hoje a gente vê que as novas organizações, as startups, todas as novas empresas têm uma estrutura muito mais horizontal, de todo mundo participar. E eu acho que todos os funcionários do MEC têm muito a agregar, até pela diversidade que a gente tem nas lojas. Como você acha que essa nossa estrutura pode mudar no futuro para que todo mundo consiga contribuir mais para as decisões dos restaurantes no dia a dia? Obrigado pela pergunta. Esse obrigado pela pergunta é para a gente pensar, Vai entendeu? pensando. A gente fala, obrigado pela pergunta e fica pensando, como é que eu respondo? O dilema que você colocou, eu entendo perfeitamente, né? E vejo também isso. Mas a gente tem essa estrutura toda super bem formatadinha, né, e desenhada no nosso restaurante em função da padronização primeiro, né? Então a gente quer padrão, a gente quer o Big Mac igual no mundo inteiro, em qualquer lugar, né? A gente quer a batata frita igual em todo mundo. Então por isso que a gente tem segmentação, especialização, muito treinamento e tal. E essa padronização é em função da rapidez que a gente quer ter no atendimento, né? Esse é o grande segredo do nosso negócio. A fila no McDonald's anda mais rápido. A gente fatura muito mais do que qualquer concorrente nosso em qualquer praça de alimentação. Então, essa especialização, essa estrutura é o nosso grande segredo do negócio. Então, e tem ciência aí por trás, né? A gente fala de Taylor, quem estuda recursos humanos e administração, tem arrepio quando se fala de Taylor, né? Tempos e movimentos e tal. Mas super funciona e está super bem dentro dos nossos restaurantes. Então, eu tô aqui há 4 anos, há pouco tempo, mas eu já estou meio contaminado e achando que a gente faz as coisas bem direitinho, viu? Para questionar. Então, para mim, é um dilema interessante de questionar com responsabilidade, ver onde é que dá para mudar ou não dá. Acho que dá, sim, para achatar um pouco, mas, para mim, o principal é como é que a gente dá voz e participação para todo mundo sem romper com a fórmula de sucesso, né? E acho que tem caminhos para isso. O trabalho que a gente está fazendo de cultura de serviço, acho que é por aí, né? Desestressando o restaurante, treinando menos o restaurante, deixando as pessoas serem mais autônomas, independentes e elas mesmas nos restaurantes no dia a dia. Mas claro que estou aberto a conversar e ouvir ideias criativas para fazer coisas diferentes também. Muito obrigada. Para a gente encerrar, temos aqui a participação ainda do Wagner e do Ítalo, e temos a Daniela Luz, representando franquia em Salvador, também conectada. Bom, como eu ouço o Marcelo todo dia, toda hora, eu vou perguntar só para as meninas, tá? Então eu vou perguntar para a Karine e para a Adriana, porque as duas falaram muito de mudança, e uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que as coisas mudam, né? Então eu queria que elas fizessem uma projeção entre o chefe de antigamente e o líder atual. Qual a principal mudança entre os dois
senhores ou senhoras? Eu posso começar depois para você a palavra. Eu acho que a principal mudança, também eu falei hoje de contexto, não? É um contexto, por exemplo, um campo de batalha. Você que necessita? Um líder participativo ou um líder diretivo? Imagina, não? Eu acho que 99% das decisões têm que ser diretivas. Porque se você não pode dizer aos demais, não, você aguarda que eu vou falar com minha equipe e depois vem e eu vou para a luta. Então, há momentos e momentos em que você tem. Então, isso também faz, esse contexto faz como o líder tem que ser. Mas eu disse também hoje que um chefe pode ser líder, mas você pode ser líder sem ser chefe, não? Nós temos muitos exemplos de pessoas que são líderes, mas não são chefes. Eu acho que essa é a principal mudança com o tempo passado, não? Que um líder só um líder era reconhecido se era chefe, não? Mas a palavra liderança, líder, não era muito utilizada para a gente, não? Então, você, há um tempo atrás, você dizia líder, é o chefe da gente é o líder. Não. Em uma equipe, você pode ter uma pessoa que ela é líder, mas ela não é chefe. E como você sabe se é líder ou não? Porque as outras pessoas, quando querem alguma opinião, vão e falam com essa pessoa. Então, essa pessoa é um líder, mas não é um chefe. Então, eu acho que essa é a principal mudança de conceito, não? Acho que quando a gente estuda aí um pouco a administração, a gente realmente veio durante muito tempo desse padrão de comando e controle, né? Então eu dou comando, eu controlo, né? Então eu desconfio, acho que você está sempre querendo me enganar, que você está sempre não querendo trabalhar, né? E eu sou altamente hierárquica, né? Ou hierárquico, então acho que esse era o padrão de onde a gente veio, né? Acho que no mundo de hoje, graças a Deus, a gente já vê muitas mudanças. A gente já vê estruturas mais maleáveis, a gente já vê novos estilos de liderança, mas a gente ainda vive uma certa esquizofrenia. Então, embora a gente não tenha mais coragem de dizer que comando e controle é a melhor coisa do mundo, e também não precisa odiar, porque de vez em quando o comando e controle pode funcionar, mas a gente ainda não conseguiu fazer a mudança total, porque os nossos padrões mentais ainda estão muito impregnados. Então, acho que o grande desafio das áreas de recursos humanos e de universidades como a que a gente está aqui é pensar realmente em como a gente vai apoiar esses muitos estilos de liderança, essa vontade que você colocava, como eu mantenho eficiência, mas eventualmente sou mais horizontal. Acho que essas questões, elas ainda não estão de fácil elucidação, né? A gente não sabe direito, mas definitivamente acho que a gente vive tempos onde há muito mais liberdade, onde a gente, as lideranças são mais próximas, onde se tem mais possibilidade de falar, de pedir, de dar palpites, né? Isso por si só já é muito bom para a construção desse mundo do futuro. Perfeito. A pergunta do Ítalo já foi respondida, então por isso a gente não vai fazê-la. Acabou que os três levantaram a mão ao mesmo tempo, mas era um tema similar. Pra gente, a Daniela só quis se manifestar que, ok, ela está como franquia assistindo. Legal, Daniela, que você participou, bacana. Agora, se vocês puderem deixar uma mensagem, então, de líder para líder, o que vocês gostariam de entregar como mensagem final para os nossos participantes? A minha mensagem é que ser líder não é fácil. Então tenha muita certeza de que você quer ser líder, que vai dar trabalho. Diário, todos os dias, você tem que melhorar. Exatamente. Sempre tem espaço. Não, eu também quero deixar uma mensagem também que não é meu, mas é de um homem que nós também seguimos muito aqui em McDonald's, não? Que você tem que pensar em líder, você tem que pensar em liderança, mas você tem que pensar que ninguém é melhor que todos nós juntos. E esse é o tema, trabalhar com isso na frente. Não? Eu pego esse gancho para dizer que todos nós somos líderes de alguma coisa e todos nós temos alguma liderança. Então, vamos fazer o uso dessa liderança para influenciar realmente as coisas para o caminho certo, para construir o que a gente acredita que é melhor. E daí, essa liderança de todos juntos, somos muito mais fortes. É isso. Excelente, gente. Super obrigada.
Posso só uma última Por coisa? Eu favor, acho que para as Adriana. mulheres que estão nos ouvindo aí remotamente ou que estão aqui, ambicionem ser líderes. Vocês podem chegar lá e é gostoso ambicionar, não tem problema, não precisa ser perfeita para chegar lá, precisa sim estar preparada, mas essa nossa neurose, às vezes, de querer estar 100% preparada, ninguém está 100% preparado. Então, ambicione, não é para todo mundo, dá trabalho, mas tá no poder também tem suas vantagens. Mas, para isso, o pessoal que trabalha na Arcos Dourados tem o apoio dos seus líderes diretos nos restaurantes e da equipe de recursos humanos. Muito bem. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a pessoas que nem sempre estão presentes, mas que permitem que esse encontro seja possível. Então, toda a equipe da universidade, a nossa liderança que apoia e direciona os temas. Equipe de Haiti, representada aqui pelo Rafael, o Leonardo Abundância, que está lá na Argentina, a Comunicações, Soledad Veiga, que nos ajudou. Estamos testando por primeira vez um webinar diferente e com excelentes feedbacks. Obrigada também ao Matheus Sonoda, que nos ajudou a criar o tema Os 3 Dias da Liderança, um estagiário de marketing que fez job rotation conosco e possibilitou chegarmos nesse tema. E, por fim, eu gostaria de reconhecer os nossos convidados especiais com uma lembrancinha da universidade, agradecendo a expertise e o conhecimento compartilhado. Obrigada, pessoal. Eu posso fazer um agradecimento adicional? Por favor. Para Maria Noel, que é a tradutora. Verdade. É minha professora de português. Assim que as críticas, todas essas coisas, vão fazer para ela, não para mim. Obrigada, Kari. Pessoal, eu peço então que vocês, por favor, façam a nossa pesquisa. Enquanto isso, vocês vão descer ao lounge. A gente convida vocês para um almoço com produtos McDonald's deliciosos que será servido no lounge. Por favor, deem o feedback da pesquisa para que a gente possa sempre melhorar as expectativas que vocês têm, tá bom? Obrigada, ótima tarde. Imagine, prazer em conhecê-la.